meus irmãos? Amém. Pai seja convosco, amém? Amém. Pode tomar o vosso assento, fiquem à vontade. Um prazer retornar a essa casa e ter a oportunidade de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Uma grande alegria, apesar do cansaço físico. Eu trabalhei até 2h30 da manhã essa madrugada e parei agora há pouco, às 6h30, em casa, meu banho, me arrumei para cá. Hoje, graças a Deus, sem carro quebrado, não precisei de socorro mecânico, né? Deu tudo certo. Estamos aqui para servir ao Senhor, amém? Nós estamos trabalhando tanto na obra lá da igreja, quanto também no nosso dia a dia. Eu e minha esposa, nós trabalhamos com decoração de casamento. Amanhã nós temos um casamento lá em São José dos Campos. Eu volto para ministrar em Pindamonhangaba, volto para lá para desmontar o casamento. A gente chega em casa em torno de 6 horas da manhã e domingo servindo na igreja. A obra não pode parar e a gente procura fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer com compromisso e excelência. Mas precisamos da oração dos amados, amém? Eu percebi que o vosso tema e a vossa palavra de leitura foi no Salmo 127 e eu gostaria de introduzir a mensagem de hoje lendo com vocês o Salmo 127, pelo menos o primeiro versículo, e fazendo um paralelo com o 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Então nós vamos ler os dois simultaneamente, e eu quero hoje vos falar, dentro dessa temática, né, da conferência, restaurando valores familiares. Eu quero trazer para vocês um dos valores familiares que precisam ser restaurados, que é o amor confessado entre a família. Nós vivemos num tempo em que pouco se expressa afeto, pouco se abre no convívio familiar a oportunidade, o precedente para vínculos, para carinho, para demonstração de amor e cuidado. E muitas vezes isso gera distanciamento entre pais e filhos, entre cônjuges e irmãos, abrindo oportunidade para coisas malignas acontecerem. E nós vamos hoje aprender um pouco sobre isso, observando a família de Davi. Amém? Eu não gosto de pregar para a família sem fundamentação bíblica, né? Mesmo que eu esteja palestrando, eu sempre me baseio em alguma família da Bíblia, porque a gente aprende muito com eles. Salmo 127, versículo 1, justamente aquele de quem vamos falar, escreveu esse salmo, né? Obviamente que Salomão compôs esse cântico, mas ele é filho de Davi, ele vem de uma família e ele sabe bem o que ele está dizendo aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quantos aqui amam a palavra de Deus e querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. Amém. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por essa palavra? Bem forte. Aleluia. Queridos, Salomão, claro, um dos filhos de Davi, ao escrever e compor esse salmo, que está no livro dos Salmos, onde a grande maioria dos salmos pertence a seu pai, ele está dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, porque ele cresceu ouvindo histórias ou vendo histórias dentro da sua própria família, que passou por processos dos mais desagradáveis. E quando ele fala que se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham aqueles que edificam, ou aquele que vigia, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela, ele está dizendo de algo que ele viu dentro da sua própria casa. Quando nós, por algum momento, achamos que podemos por si próprios construir, edificar e fazer ao nosso modo, e não considerar os princípios e valores da palavra de Deus, nós acabamos por conduzir a nossa família por caminhos dos quais Deus não deseja que caminhemos. Agora, por que ele não impede? Porque nós precisamos passar por alguns processos para aprender. Porque quando a gente não ouve a voz da advertência, a gente acaba tendo que ouvir a voz da experiência. Ou seja, quando nós não acatamos as orientações da palavra ou do Espírito de Deus, nós acabamos tendo que passar por processos inevitáveis para assim, por meio de nós mesmos, termos o aprendizado, a lição. Prova disso é o que Deus falou para Adão e Eva: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque se comer, vão morrer. Eles foram lá e fizeram exatamente o contrário do que Deus disse. Por que Deus não impediu? Porque
porque só assim eles entenderiam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, passando pela experiência do aprendizado. O versículo 2, ele diz que é inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer pão de dores, porque aqueles que buscam o Senhor e seguem a sua palavra e obedecem as suas orientações, queridos, o Senhor abençoa até enquanto dorme. Então ele diz o seguinte: se você andar pelos valores da palavra, se você conduzir a sua família pelos valores de Deus, você não vai ter que passar e viver algumas experiências desagradáveis, sofrer processos insuportáveis na sua vida. Você será poupado, você viverá uma vida mais pacífica. Não há uma garantia de que nós não teremos nenhum tipo de problema, porque estamos nesse mundo. Mas a palavra de Deus diz que aquele que edifica a sua casa na rocha, a casa não cai. Amém? E aí eu quero ler com você 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, se for possível colocar aqui pra gente. Por quê? Porque agora já o apóstolo Paulo, ele dá um conselho a Timóteo, deixando claro que muitas vezes nós investimos demais no trabalho, na carreira, no ministério. E falando assim de forma mais aberta para nós, igreja, muitas vezes nós fazemos do nosso cargo da igreja um amante, né? Fazemos da nossa função, da nossa ocupação religiosa, uma ação, uma atividade que às vezes interfere na convivência conjugal, familiar e do relacionamento com os pais, com os filhos. E é importante que a gente sirva na igreja, que a gente congregue, que a gente adore ao Senhor, mas isto não pode ser causa de destruição do nosso lar. Paulo está dizendo que se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, ele está negando a fé, e é pior do que um infiel. Ou seja, às vezes a gente se dedica tanto para o trabalho, para estudo, para a carreira, para tantos afazeres, e às vezes até para o nosso próprio ministério, mas deixamos de cuidar de casa. Se você ler a Escritura, o próprio livro de Timóteo, Paulo falando sobre prerrogativas, pré-requisitos para exercer ministério, ele deixa claro que precisa ser alguém que cuide bem da família, que tenha uma boa convivência familiar, que tenha uma boa estrutura em casa com seus filhos, na educação, na criação, no respeito, na convivência. Então, amados, nós não podemos descuidar-se tanto da família para cuidar tanto de outras coisas. E às vezes a gente usa isso até como pretexto: mas é meu chamado, mas é meu ministério. Meu amado, Deus para te usar na obra não vai destruir tua família. Deus para te usar na obra não vai destruir teu casamento. Você crê nisso? Amém? Deus para te abençoar na obra não vai jamais fazer você perder teus filhos para as drogas, para o crime, para a prostituição, para a homoafetividade. Jamais. Você servindo ao Senhor, tenha uma certeza, Deus vai cuidar da sua casa, da sua família. Agora você precisa fazer isso pelo princípio da palavra. Amém, meu irmão? Viver uma vida equilibrada. E eu quero falar com vocês justamente nesta palavra de hoje a respeito da família de Davi. Por quê? Porque a gente pode aprender um pouco com ele aqui, que é uma realidade que a mídia nos mostra dia e noite. Eu sei que é um pouco chocante essa história aqui, é um pouco forte esse conteúdo que hoje eu vou compartilhar com vocês, e essa mensagem que eu quero pregar para vocês começa com a história exatamente de um suposto amor proibido, que na realidade não passava de uma obsessão e de uma compulsão sexual por parte de um irmão contra a sua própria irmã, uma paixão descontrolada que gerou um enorme conflito familiar. E esta é a história exatamente do rei Davi e da sua família. É uma história que retrata a realidade de muitas famílias. A mídia nos mostra diariamente casos parecidos, mas o problema é que quando a gente fala de Davi, a gente lembra de quem? O grande salmista, o rei mais vitorioso e mais abençoado de Israel, aquele que da sua descendência veio o Messias, o Salvador. Porém, essa também é a história de pais, padrastos, tios, primos, ou irmãos, ou irmãs, ou mães, ou madrastas, que infelizmente abusam, cometem erros, cometem crimes, cometem atos de deslealdade. E você pergunta, por que essa família chegou a esse ponto? Filhas, ou sobrinhas, ou enteadas que se envolvem com o marido da mãe, com o padrasto, com o primo, com o tio, com algum tipo de pessoas com o próprio vínculo familiar, às vezes até mesmo um meio-irmão, uma meia-irmã, que acabam praticando atos libidinosos com seus irmãos mais novos, gerando traumas complexos, sentimentos de ferida na alma absurdos, que alguns talvez não se curaram até hoje na vida adulta. Filhos que não admiram, não respeitam, não honram seus pais,
não honram seus irmãos, não honram suas irmãs, irmãos e irmãs que não se honram, que não se respeitam, e infelizmente transferem isso para a convivência familiar. Se você ler 2 Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 1 e 2, você vai ver o relacionamento entre dois irmãos. Eu vou tentar ser bem objetivo por causa do tempo para não cansá-los. Aqui se trata de Aminon e Tamar. Aminon, filho de Davi, Tamar, sua meia-irmã, filha de Davi. Eram filhos de mães diferentes, mas filhos do mesmo pai. E Aminon, ele começa a alimentar um sentimento errado e pecaminoso a respeito de Tamar. Isso aqui, por si só, já demonstra um profundo falta de respeito. Fica claro a sua falta de princípio, em olhar para a sua própria irmã com desejo, com atração sexual. Mostra que essa família não estava alicerçada em valores essenciais para um bom relacionamento e para agradar a Deus. Onde já se viu um próprio irmão cobiçando a irmã. É novidade para você? Não. Nós vemos isso na mídia. Nós vemos as novelas pregando isso, ou até incentivando isso, ou demonstrando isso. Nós vemos em séries, documentários, nós vemos uma mídia incitando isso por meio de um meio cultural corrompido por uma ideologia progressista, onde querem legalizar o incesto, onde já estão tentando fazer leis, aqui no Brasil mesmo, não foi aprovado recentemente porque os cristãos se posicionaram, onde o pai poderia casar com a filha, onde o filho poderia casar com a mãe, ou seja, um nível de perversão e desconstrução de valores absurdo. E isto é resultado de influências antigas que vêm desde Sodoma e Gomorra, não é novidade para ninguém. Mas quando a gente fala isso dentro da igreja, choca um pouco, porque estamos falando de uma família, vamos usar a linguagem cristã, uma família que servia a Deus. Davi era um rei, um adorador, um homem de Deus, mas dentro da sua casa alguma coisa não muito correta estava acontecendo. Esses irmãos aqui, eles não sabiam se respeitar, se honrar e se admirar. Que culpa tinha Tamar por ter dentro de casa um irmão pervertido que estava lhe desejando e alimentando um sentimento errado? Ok, a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 4, versículo 7, que quando você tiver algum desejo, cabe a você dominá-lo. Deus disse isso para Caim. Caim tinha vontade, desejo de matar o seu próprio irmão Abel. Deus falou para ele: olha, você precisa dominar esse desejo, porque senão você vai consumar esse pecado. Ele não ouviu a voz de Deus, e o que aconteceu, meus irmãos? Ele matou o próprio irmão, se tornando o primeiro homicida, e ficou marcado com uma enorme maldição na sua vida por causa disso. Então, toda vez que alguém alimenta um desejo, a tendência é consumá-lo. Então nós precisamos urgentemente, dentro das nossas famílias, restaurar o valor do respeito. Respeito é tudo. E hoje nós percebemos que não há mais respeito à mãe, ao pai, aos filhos, à filha, E nós percebemos que os irmãos muitas vezes não se respeitam. E nesse caso aqui, Aminon estava desrespeitando a sua irmã e nutrindo um sentimento horrível, um desejo perverso sobre ela. Em 2 Samuel capítulo 13, versículo 3 a 5, a gente vê que Aminon, ele faz uma confissão errada a uma pessoa errada e recebe um conselho errado. Ei, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer aqui. Cuidado com os incentivadores de ideias erradas. Cuidado para quem você confessa um desejo, uma vontade. Existem muitos casos de alguém que começa a nutrir um sentimento errado, um desejo errado por alguma coisa ou por alguém, e vai se confidenciar com o tal do melhor amigo, com a tal da melhor amiga, e vai ali abrir o coração para o colega de trabalho, para um determinado homem ou mulher. E esta pessoa, ao invés de remover essa ideia, desestimular essa intenção, ela vai lá e incentiva e diz: faz mesmo, ele não te merece, olha, você tem que viver, toda forma de amor precisa ser experimentada, você não pode se privar disso, não tem nada a ver, olha, as coisas não são assim. Infelizmente, Aminon, ao falar com a pessoa errada, um suposto primo, você está entendendo? Um rapaz que supostamente era seu primo, chamado Jonadab. A Bíblia diz que ele era muito sagaz e ele era amigo de Aminon. E desculpe aqui, eu vou usar a palavra suposto amigo, porque um amigo de verdade não incentiva, não encaminha, não empurra o outro para uma prática errada. Imagine alguém confidenciar para você que tem interesses perversos
por uma garota, por uma menina, e você vai incentivá-lo. Aliás, além de incentivar, dá ideia, faz um plano, organiza uma forma para que isso aconteça. Além disso, isso é cúmplice, isso é coparticipação, é punível pela justiça como parte ativa do ato. E aqui a gente aprende que se nós não tomarmos cuidado, primeiro nós, com quem a gente está se confidenciando, a gente pode atrair para dentro da nossa casa maldições horríveis. E às vezes é o marido que está se confidenciando com um amigo errado, às vezes é a esposa se confidenciando com um amigo errado, está passando uma crise no casamento, está passando uma dificuldade no lar, uma insatisfação ali no dia a dia, e aí vem uma ideia errada, vem um incentivo errado. Por quê? Porque às vezes começa a surgir um assédio, alguém que está fazendo um galanteio, né? E aí essa pessoa vai dizer assim: faz mesmo, ele não te merece, ela não te merece, olha, não te reconhece, não dá valor no que você faz, no quanto você se dedica, no pai que você é, na mãe que você é. Olha, ninguém te vê nessa casa, ninguém te valoriza como filha, como filho. E aí, quando você menos espera, ou o filho, a filha, ou o pai, ou a mãe, ou esse marido, essa mulher, está vivendo algo que não é da vontade de Deus, que não é propósito de Deus, que vai destruir essa família. Então você precisa tomar cuidado com quem está influenciando as suas escolhas. E quando nós temos por princípio os valores da palavra na família, nós não permitimos que ninguém interfira em como nós conduzimos o nosso lar, nosso casamento, o nosso relacionamento, a nossa convivência em casa. Esse rapaz chamado Jonadab, esse primo, esse suposto amigo, incentivou Aminon a investir e alimentar naquela obsessão. Ele foi um incentivador de ideias erradas. E quando um desejo errado ou pecaminoso é incentivado, é alimentado, ele acaba por ser consumado, como eu acabei de dizer, no caso de Caim, em Gênesis 4:7. Então você precisa urgentemente guardar sua mente e o seu coração para não submeter essa influência errada e cometer uma atrocidade, porque Aminon fez isso. A gente vai lendo, se você quiser ficar com a Bíblia aberta, eu gosto de pregar com a Bíblia aberta, e o irmão está pondo aqui, você pode acompanhar, 2 Samuel capítulo 13, se você ler do versículo 6 a 14, como eu vou falando, pode ir passando vagarosamente para que os irmãos possam perceber. Ele acaba maquinando toda uma estratégia, ele acaba aceitando a ideia que esse primo deu, que esse amigo deu, e ele organiza para abusar da própria irmã, porque ela não nutria, ela não correspondia àquele sentimento. Pelo menos ela tinha um pouquinho de bom senso, onde já se viu se envolver com o próprio irmão, ou o meio irmão. Eu sei que para vocês pode parecer loucura, mas isso não é novidade não, irmão. Se você acompanhar pela internet, se você for estudar a respeito, isso já é realidade em muitos lugares, né? O que não pode ser realidade e normalidade é dentro da família cristã. Amém, meus irmãos? Amém. Porque nós vivemos pelo princípio da palavra. Então, eu quero dar um conselho aqui aos pais, com base no que aconteceu aqui em 2 Samuel 13, 6 a 14. Não sejam negligentes e nem displicentes na criação dos seus filhos. Fiquem atentos, porque nós somos os protetores deles. Amém, pais? Aqui primeiro para nós, pais. Eu sou o 11º filho do meu pai. Eu já falei isso aqui. Meu avô, minha avó tiveram 18 filhos, família grande, todos cristãos. E eu cresci vendo situações parecidas, mesmo tendo crescido em lar cristão, meus irmãos. Nós temos que tomar cuidado, porque hoje está havendo um revezamento de padrastos em muitas casas, um revezamento de madrastas em muitas casas. Às vezes nós descuidamos, né, com aquela prática, né, de que não, mas está com o priminho, está com a priminha, está com o irmão, está com a irmã. E eu não estou aqui incitando você a ficar desconfiado de tudo, paranoico, mas é teu papel criar, prevenindo para a vida. Amém? Ensinando essa criança a se cuidar, a se prevenir, a ter cuidado com ataques perversos, com malícias, com maldades. Há um índice que os maiores abusadores, nenhum irmão aqui se ofenda com o que eu vou dizer, porque eu creio que você é um homem de Deus, amém? Mas há um índice que os maiores abusadores são as pessoas mais próximas dessa criança. Seja menino ou menina, os maiores abusadores muitas vezes são próprios irmãos, próprios pais, próprios tios, próprios padrastos ou avós. Aquele avôzinho bonitinho, que você não acha nada estranho, mas às vezes não há um temor de Deus
Deus sincero ali, não há uma verdade. Nós temos que criar os nossos filhos prevenindo, amém? Até essa figura linda, misericórdia, né, do avô, mas a queda estragou. E por incrível que pareça, recentemente eu tenho acompanhado fatos de mães ou mulheres abusadoras. Recentemente eu vi um testemunho de uma mulher que sofreu abusos por parte de tia, por parte de padrasta, né? E ela compartilhando essa situação, quanto isso foi traumatizante. Então nós precisamos ser atentos, supervisionar as companhias dos nossos filhos, saber de quem são os seus amigos, de onde são, né? Suas famílias, amém, gente? Conhecer quem são os amigos dos amigos, porque às vezes eu falo assim, não, ele está com o amigo é de boa família, o amigo é gente boa, né? Mas tem o amigo do amigo, que às vezes vai estar junto, vai estar no mesmo lugar, vai estar no mesmo ambiente. E eu sei que vou parecer paranoico aqui, mas, por exemplo, quando os meus filhos estudavam, eles tinham que fazer trabalho em grupo, eu sempre fiz questão e o prazer de receber os amigos. Falava, não, façam aqui em casa, não colocava obstáculo. Não, aqui tem internet, tem computador, tem sala ampla, tem tudo, façam aqui em casa, eu faço uma pipoca, eu faço um café para vocês. Aquilo era de propósito, primeiro para conhecer os amigos, segundo, para poder proteger, certo? Evitar que eles fossem expostos a possíveis ataques. Agora, querido, pelo amor de Deus, nem toda família é bagunçada, é desestruturada, tá bom? Não é só minha, sua família, ó, nossa família é perfeita. Não vamos dar um de Elisa aqui e dizer, só eu fiquei, só eu sou santo, só eu sou sincero. Pelo amor de Deus, nós temos que entender que há muita gente, assim como nós, tentando viver pela palavra, em retidão, e nós precisamos saber conviver com isso, senão a gente não vai ter comunhão com ninguém. Mas a palavra de alerta aqui é que um dos valores essenciais para que a gente possa ter uma família em segurança, em paz, na bênção de Deus, e eu já vou pontuar isso, que eu falei sobre o amor confessado, o amor declarado, você vai entender, mas é dentro disso o respeito, amém? Uma construção de relacionamento com base no respeito, mas nós vamos ter que ensinar. Durante o processo, eles estão em formação. Há muita pureza no coração de uma criança, de um adolescente ainda não vivido como nós já vivemos. Às vezes não há aquela malícia. E nós precisamos cuidar, sim, saber quem é o namorado, quem é a namorada, quem é a família dele, a família dela. Por quê? Para proteger, para evitar de se expor ou expor a situações que nós gostaríamos que nunca acontecesse, ou que nunca tivesse acontecido. E quem já passou, eu posso estar falando com alguém que tenha passado e sabe o quanto isso é traumatizante. Nós precisamos observar, e aqui fica o alerta principal. Eu vou pedir para colocar, por gentileza, 2 Samuel 13, 9 a 10. Presta atenção no que está escrito aí. A gente precisa observar toda e qualquer mudança de comportamento. Olha só que Aminon, ele deitou, volta lá para o versículo 9, né? Por favor, Aminon, ele volta para o 9. Eu coloquei o quê? No 9, né? 9. Ele pediu para que todos se retirassem da presença dele e todos se retiraram. Coloca o 10, por gentileza. Aí, olha só o que ele diz. Ele diz a Tamar: traz a comida ao quarto, eu comerei da tua mão. Então tomou Tamar os bolos que fizeram e levou Aminon, seu irmão, no quarto. A pergunta é: não tinha Aminon muitos servos para lhe servir? Não era ele um dos herdeiros do trono, um dos filhos do rei? Por que ele exige que sua irmã sirva? Outra coisa, ele se finge de doente. Se você ler um pouquinho anterior, tá? Ele muda de comportamento totalmente e ele pede uma coisa incomum. Então Davi não observa isso. Por quê? Porque Davi está muito ocupado como rei. Davi está cheio de província para cuidar, cheio de leis para decretar, cheio de gente para atender, enquanto a casa dele está desmoronando debaixo do nariz dele. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Às vezes é assim que a gente está, tá? Quando a serpente falou com Eva, não estou culpando aqui, dizendo que Adão não estava cumprindo o seu papel, mas ele estava muito ocupado, ou muito distraído com a criação que Deus tinha feito, ou muito ocupado. Às vezes a gente está muito distraído, curtindo a vida, experimentando de tudo um pouco, só lazer, só oba-oba, ou só estamos trabalhando feito louco, e a casa desmoronando, a serpente falando na cabecinha do filho, da mãe, do pai, né, do marido ou da mulher, e aí vem a maldição. A gente precisa estar na hora certa e no lugar certo. Eu sei, eu não quero jogar um peso de culpa sobre você aqui, eu gosto de ser muito equilibrado, tá? As pessoas fazem escolhas próprias. Às vezes você dá a melhor educação possível, você é presente, você participa, você faz de tudo, e assim mesmo as pessoas erram, mas aí você fez a sua parte, amém? Diferente aqui de Davi, que ele não participa, e você vai perceber isso ao longo da história. Então observe toda e qualquer mudança de comportamento. Às vezes o filho está começando a ter algum tipo de comportamento que indicia, né, alguma coisa que ele está passando. O corpo está falando, o comportamento
expressando aquilo que a boca não falou, né? E você precisa ser atento. Às vezes nós pais estamos tão ocupados que a gente não observa, seja por uma coisa que ele sofreu, ou seja por algo que ele está tentando fazer. Vocês estão vendo esses ataques nas escolas aí? Como pode isso acontecer e ninguém perceber? Como pode alguém entrar numa escola, matar crianças, esfaquear pessoas, dar tiro? Ninguém viu nada, não? Ah, não viu por quê? Ah, ele só ficava no quarto trancado. É comum isso? É normal? A casa não tem mesa? Ninguém senta para tomar café? Ninguém janta junto? Ninguém almoça junto? A casa não tem mais sofá para ver um filme junto? Não tem mais sofá para sentar e assistir uma série? Ou comer uma pipoca, jogar uma conversa fora? Ou fazer um joguinho ali em família, uma brincadeira em família? Infelizmente hoje quase não tem. Por quê? Hoje ficamos muito presos às telas. Vamos para a cama, cada um com a sua tela na mão. Cada quarto tem sua TV, cada quarto tem seu computador. O Wi-Fi pega na casa inteira. Todo mundo chega e vai para o seu cantinho. Vive na sua exclusão no meio da multidão. Então não se observa a mudança de comportamento, mas isso já é uma mudança de comportamento. Pastor, é pecado usar tela? É pecado ter a TV do meu quarto? É pecado usar o meu celular? Não, não é. Mas quando isso passa ao normal, fica algo desequilibrado. Isso, além de gerar doenças, no caso das crianças que têm muito acesso à tela, desenvolve TDAH, além de gerar hiperatividades, ansiedade, crises várias, problema de visão, além disso, vai gerando uma exclusão comportamental, uma exclusão social. Isso pode gerar problemas sérios lá na frente, de relacionamentos, se tornar um adulto problemático. E você não sabe que tipo de influência está tendo, seja negativa ou positiva. Então nós precisamos equilibrar as coisas, saber fazer uso de tudo. E a mudança de comportamento é uma das coisas. Às vezes até um grito de socorro. Quantas meninas se cortando e os pais não estão vendo? Como pode uma menina se cortar e uma mãe e um pai não ver? Eu peguei um caso para acompanhar uns 10 anos atrás de uma moça. A família chegou na igreja, começou a congregar. Passada uma semana, os pais desesperados, eles me procuraram pedindo socorro. Pastor, ora, pelo amor de Deus, minha filha está no hospital quase morrendo. Mas o que aconteceu? Não sei. Aí correram para lá, a menina estava tendo bebê. Aí eu perguntei, e aí? Nós não sabíamos que a menina estava grávida. Dentro de casa, como esconder uma gravidez dentro de casa, de um pai, de uma mãe? Vocês entendem? Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? A mudança de comportamento tem que ser sinal de alguma coisa. Só que quando a nossa família não está alicerçada em valores cristãos, bíblicos, tanto faz o que está acontecendo. Parece ser normal um filho ficar excluído sozinho, não participar, não tomar um café na mesa, não sentar para almoçar junto, não ter um tempo no sofá, não ter um passeio no parque, uma caminhada, uma atividade, saída para um lanche. Parece muito normal, todo mundo comer no seu quarto, todo mundo ficar na sua cama, todo mundo ficar sozinho no seu canto, mas não é normal, irmãos. Amém, gente? Amém. E isso vale para os filhos, vale para a esposa, vale para o marido. O marido começa a mudar muito de comportamento, tem coisa errada. A mulher começa a mudar muito de comportamento, tem coisa errada. Davi não percebeu a mudança de comportamento dentro da sua casa. Aminon estava fazendo todo um teatro. Aminon estava forjando uma situação. O pai não percebe. A cilada foi armada. Foi uma ideia dada por Jonadab. Jonadab falou, você finge que está doente, você pede para ser cuidado pela sua irmãzinha, você posa de coitadinho, dispensa todo mundo. Irmãos, exatamente como ele foi orientado, ele fez. Por incrível que pareça, hoje nós temos fóruns de internet, grupos de internet, em salas de jogos, orientando filhos, orientando adolescentes, influenciando homens e mulheres a comportamentos que não condizem com a palavra de Deus. E nós, muitas vezes, não estamos acompanhando. A gente supostamente diz assim, mas é invasão de privacidade. Não, irmãos, é cuidado, é respeito, é honra. Eu não preciso invadir a privacidade de ninguém, eu posso pedir o acesso. Eu sou o pai da casa, eu sou o chefe da família, eu sou o marido, você é a mulher. Sentar e conversar o que está acontecendo aqui, por que isso, por que aquilo, perguntar, questionar, dialogar, porque o grito de socorro pode estar justamente aí, mesmo às vezes motivado por um desejo errado, pecaminoso, perverso. Essa pessoa também precisa de ajuda. Eu não aprovo e não concordo. Por exemplo, estão tentando tratar a pedofilia como doença, como se fosse um coitadinho e um pedófilo tadinho. Precisa de tratamento psicológico, né? Ele é doente, não, ele é um doente, precisa de tratamento psicológico, mas o que ele está fazendo é crime, o que ele está fazendo é pecado, é uma violência e ele tem que ser tratado pelo rigor da lei também. Amém, meus irmãos? Amém. E se trate lá. Agora, se você está com dó, leva para casa. Põe você babado as suas crianças, né? Põe você, o cuidador aí da idosa que você tem em casa, e depois você me diz o que você acha. Eu sempre digo o seguinte, a graça de Deus alcança a todos que querem. Amém? Todos que a aceitam. Então não importa a situação. Quando eu pregava na rádio, fiquei aqui no lado do Paraíba durante mais de 6 anos no rádio pregando.
Eu trabalho com rádio há mais de 20 anos e aqui é uma região de muito presídio, então eu recebia muita carta de presídio. Pessoas pedindo oração, pessoas pedindo visita, pedindo auxílio. Eu nunca omiti a palavra da verdade a ninguém. E alguém me perguntava o que eu achava. Eu achava o seguinte: está lá pagando por um crime, se converter de verdade, pode receber misericórdia de Deus e ser perdoado para a salvação. Mas uma vez que cometeu um crime, uma atrocidade, precisa ser punido no rigor da lei, que se converta lá, que seja santificado lá, que seja salvo lá, e saindo de lá, que produza fruto digno de arrependimento. E aí a igreja dará crédito se houve ou não conversão verdadeira. Amém, meus irmãos? Mas nós precisamos ser atentos. Então, conselho aqui, mães, pais, mudança de comportamento. Fiquem atentos. Aminon começou a ter uma atitude demonstrando claramente que o seu interesse não era ser cuidado pela irmã, não, porque ele gostava da comida que ela fazia. Ela faz uma sopinha diferente. O cafezinho dela era especial. Não. Ele tinha um capricho. Ele estava alimentando uma compulsão, uma obsessão doentia, e ele estava disposto a consumar aquele desejo maligno. O que acontece? Olha 2 Samuel capítulo 13, versículo 19 a 22. Aminon fez toda aquela trama, e a Bíblia diz que ele abusou de Tamar. Ele a estuprou, porque quando ele tentou alguma coisa com ela, ela não quis. Ela falou assim: meu irmão, não cometa tal mal em Israel. Você pode ter a mulher que você quisesse. Ela chega ao absurdo e fala assim: se tu me pedisse ao rei, ele não te legaria. Eu não consigo conceber essa ideia. Mas ela chega a falar isso, ou seja, como uma forma de tentar por consciência dele: não faça o que você vai fazer. Mas assim mesmo ele fez. Só que quando ele fez, a Bíblia diz que ele toma nojo dela. Não ele fica com repulsa, porque ele viu que fez o mal, ele viu que fez o erro, ele viu que ele cometeu uma atrocidade, e ele joga ela para fora. E quando ele joga para fora, tem um outro irmão dessa família, e tem um outro filho, o chamado Absalão. 2 Samuel 13, 19 a 22. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia, ela rasgou e pôs as suas mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. Ou seja, ela estava seminua na rua depois de um ato abusivo sexual. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Prestou atenção? O que o pai não percebeu, o irmão percebeu. Vocês viram? Como é que ele já chega logo perguntando: você estava com Aminon? Por quê? Ele falou: Absalão tinha alguma implicância com Aminon, ou ele tinha alguma impressão que Aminon tinha um comportamento estranho. E aí você percebe de novo: cadê o pai que não está percebendo isso? Porque a gente precisa ter cuidado com isso aqui. Aí ele fala assim: ora pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Ó, tá vendo? Sou teu irmão, confia em mim. Ó, ele faz o que o pai não fez. Não se angustie o teu coração por isso. E assim ficou Tamar e esteve solitário em casa de Absalão, seu irmão. Peraí, quem fez a porcaria? Foi Aminon ou Tamar? E quem que sai de casa? Quem que vai morar na casa de outro irmão ao invés de continuar debaixo da casa do pai, que é ambiente de proteção, de cuidado, de respeito, de segurança? Tamar que devia estar lá. Mas Tamar não, sai de casa. Ela vai morar com um irmão porque ela não se sente protegida dentro da própria casa, porque o abusador está lá. Quem está entendendo aí, diga amém? Desculpa, queridos, mas esse tipo de palavra a gente tem que pregar. Porque se a gente não prega, e quem dera que todas as igrejas parassem para ouvir esse tipo de palavra, e que as pessoas dessem valor a esse tipo de palavra, e que todos estivessem aqui para ouvir essa palavra. Porque, irmão do céu, isso acontece debaixo do nariz de muita gente. Em casa de crente, em casa de não crente, é todo quanto é lugar. E às vezes as pessoas não percebem. Então Absalão, ao perguntar a Tamar diretamente, especificamente sobre Aminon, ele demonstra saber que Aminon tinha tendências e comportamentos impróprios. Ou é uma implicância pessoal, ou ele sabia de alguma coisa. Agora, vamos lá falar com os irmãos aqui. Ele tinha percebido alguma coisa que o pai não tinha percebido. Menos mal. Mas por que, notando os desvios do irmão, não disse ao pai? Por que não foi ao pai e falou: pai, abre o olho, Aminon está com a ideia errada, Aminon está cercando Tamar, Aminon está armando alguma coisa, Aminon não vale nada, Aminon, sabe, Aminon vai aprontar. Chamar o pai: pai, vem cá, ó, está acontecendo isso. Mas muitas vezes, nós, irmãozinhos, nos protegemos. Se você contar, eu conto. Eu lembro quando eu era criança, estudava, meu pai e minha mãe não podiam ir na reunião da escola, né? Então o meu boletim estava muito bom, e a minha irmãzinha mais velha lá, um pouco mais velha, para fazer a reunião. Só que eu sabia dos podrinhos dela, né? Então ela não contava e eu não contava. Estava certo isso? Porque a gente está falando de uma notinha ruim. Mas quantas notas piores na vida nós cometemos?
e às vezes omitimos aos pais, e os pais que são os responsáveis do cuidado, da proteção, da orientação, do sacerdócio do lar, às vezes privados de saber porque há alguma coisa rolando, nós filhos cometemos erros. Eu não estou chamando você para ser um fofoqueiro, tá? Não estou chamando você para ficar aí toda hora falando, pai, fez isso, pai, fez aquilo, não. Primeiro, obviamente, você deve sentar com o seu irmão, com a sua irmã e falar assim, o que você está fazendo? Não é assim que a gente crê, não é assim que a gente foi educado, não é isso que a gente espera de alguém de bem. Olha, você vai fazer errado, não, esse caminho não é bom. Mas se o teu conselho de irmão está resolvendo, não quer dizer que você deve deixar acontecer. Precisa procurar os pais e falar, olha, fulano está saindo do caminho, fulano está fazendo isso. Irmãos, eu cresci vendo essas coisas. E eu estou te falando aqui porque o que eu prego sempre eu gosto de fundamentar na escritura, mas tem base na minha vida, no dia a dia. E às vezes a gente vai achando que não é nada. Aí vem um relacionamento impróprio, indevido, vem um aborto, vem um abuso, né? Vem uma violência. Quantas famílias no passado tinha aquela história de filhos fugirem? Vocês lembram disso? Hoje ninguém foge, né? Comunica, estou indo. Sai pela porta da frente, senão ele deve sair fugido, né? No meio do culto de oração, quando todo mundo estava de joelho, eu dando ideia aqui. Ninguém mais isso vai, né? Culto de oração, todo mundo de joelho, fugia, né? Esperava todo mundo dormir, pulava a janela e fugia. Quantos? Por causa de uma criação muito rígida, às vezes, uma vida muito sofrida, mas muitas vezes também porque queria se fazer algo que os pais não consentiam, porque era errado. Muitas vezes com uma ideia alimentada por um homem maldoso, um homem maligno, ou uma mulher, que a Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração dela, se essa mulher for maligna. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Amém. Mas você vê que Absalão, ele não fala com o pai, e quando ele não faz isso, ele acaba expondo a própria irmã a um risco pior, a um perigo maior. Porque quem protege o lobo sacrifica as. Quem protege o lobo sacrifica as. Se eu fizer vista grossa para, por exemplo, um abusador, para um agressor, para um assediador, eu estou expondo alguém. Ou o inverso, viu, irmãozinho, viu, irmãzinha? Não pensa você que isso é um problema só do mundo feminino, não. Nós temos índice equiparado de meninos ou rapazes ou até homens que passam por experiências semelhantes, não na mesma proporção quanto elas, obviamente. E aí você percebe o seguinte, mesmo ele tendo percebido, ele não faz nada. E aí quem ampara Tamar é Absalão, esse irmão mais velho. Quantas vezes os filhos erram e os pais lançam fora do convívio familiar e aí destrói eles ainda mais? Quem aqui lembra daquela época? O filho engravidou, o que era feito com ela? Expulsava de casa. É correto que essa menina engravidasse de forma desprogramada, sem estar casada, por meio de uma relação que às vezes é só uma aventura, ou por meio de um aproveitador? Não é correto. Mas por que muitas vezes ela virou presa fácil, ela estava suscetível àquilo? Por falta do diálogo, da conversa, de uma criação mais aberta a essa busca de refúgio que as mães são as que mais oferecem no caso da menina, e os pais devem oferecer também, porque a menina precisa ficar confortável com o seu pai para isso, né? E por que às vezes acontecia? Claro, às vezes a mente ainda não amadurecida, está suscetível, né, a um assédio, a promessas ilusórias, né, falsas ilusões, e depois essa menina era abandonada. Mas é minha filha, o que eu faço? Eu jogo na rua, não é mais minha filha. Quem um dia ouviu isso aqui? Não precisa levantar a mão, não precisa levantar a mão. Mas quem um dia ouviu isso, você não é mais meu filho. Por quê? Porque errou. Por quê? Porque quebrou a vidraça do vizinho. Por quê? Porque perdeu um dinheiro quando foi para o comércio. Porque quebrou às vezes alguma coisa, né? Quantas vezes? Ou se envolveu com uma macumania porque errou na vida. Você não é mais meu filho, sobe daqui, desaparece daqui. E o que vai acontecer com essa pessoa? Você já leu a história de Jefté? Já leu? Se não leu, leia. Se não me falha a memória, acho que é Juízes 11. A Bíblia diz que ele era filho de Gileade, mas era filho de uma prostituta. Quando o pai morreu, os irmãos expulsaram ele de casa. Quando ele saiu de casa, ele começou a andar com pessoas levianas, com más companhias. E aí está o problema. Qual é o ambiente de maior segurança? Onde a gente pode ser mais, o ambiente para ser melhor curado, restaurado? É em casa, é com a família, é com os pais, é com os filhos, é com a esposa, é com o marido. Quem acredita, diga amém. Amém. Agora Davi, o pai, o rei, ao saber, logo em seguida do que aconteceu, voltando lá para 2 Samuel 13, 19 a 22, a Bíblia diz que ele fica irado, mas não há registro de atitude severa com Aminon, exceto que dizem alguns historiadores que ele perdeu algumas regalias do rei, indo cuidar de ovelhas por um tempo, porque naquele tempo cuidar de ovelhas, apacentar ovelhas, era supostamente desonroso.
Isso é guardar ressentimento, é ir alimentando ódio, porque se ele faz o mal, você vai lá e enche o irmão de pancada. Não estou dizendo que se deva fazer, mas também eu não discrimino quem fez, que eu respeito a dor, eu respeito o desespero. Não estou dizendo que é o certo, só estou dizendo que eu não recrimino. Eu acho que você tem que se pôr no lugar da outra pessoa e você vai entender, ok? Mas ao invés de fazer isso, ele não fez, então ele não descarregou raiva nenhuma, não foi lá e bateu e não fez nada. E também não foi lá e disse assim: irmãozão, hein? Arrebentou, hein? Coisa bonita que você fez. Também não foi nada. Nem ficou amigo e nem se demonstrou inimigo. Mas a história mostra que passaram-se 2 anos. 2 anos. E aí o que aconteceu? Como Davi não fez nada, Absalão começou a alimentar no seu coração vontade de vingar a irmã. Vocês estão percebendo a história? Temos um pai aqui, uma mãe oculta que não aparece na história, ok? Mas tem um pai que é um rei, uma autoridade, uma liderança. Aí temos 3 irmãos que convivem, que são filhos do mesmo pai, que estão dentro dessa família. E aí lembra que eu falei lá atrás que desejo alimentado acaba sendo um desejo consumado? Absalão, ele não viu o pai aplicar nenhuma disciplina ao seu irmão, do ponto de vista dele justo. Ele sofreu lá uma puniçãozinha pequena, amena, né? Mas pela atrocidade cometida, Absalão ficou indignado. Mas por que ele ficou indignado? Se você for estudar a história, e precisa adiantar aqui para adorar, você vai ver que Davi tinha uma certa preferência por Aminon. Perceberam? Amém, gente? Amém. Aí fica um conselho: nós não podemos ter filhos preferidos, nós temos que ter filhos amados por igual. Por quê? Porque o filho preferido, muitas vezes eu posso estar alimentando um monstrinho nele. Ele sabe o que me tem na mão, ele sabe que por causa do talento, por causa da beleza, por causa do charme, por causa da sagacidade, por causa de capacidade, por causa de inteligência, né? Ou por ele ser mesmo aquele que sabe lidar, tem filho que sabe, né? Fazer um charminho para pai e mãe, quando vira as costas, misericórdia, né? Aí Aminon, ele tinha essas preferências de Davi, e ele era o possível sucessor do trono. Então Aminon, ele vai ficando meio que se achando: eu estou garantido, o lugar já é meu. Então com certeza essa competitividade por atenção do pai por parte de Aminon e Absalão foi gerando conflitos entre eles. E aí eu quero chamar a atenção para algo que eu vou dizer daqui a pouco, mas já quero aqui deixar claro que Absalão poderia ter impedido, quem sabe, o abuso da irmã, mas talvez por um capricho ele permite a própria irmã se lascar daquele jeito, né? Ser vítima de uma atrocidade, porque ele, conhecendo a maldade do coração de Aminon, também estava torcendo por sua desgraça, também estava torcendo pelo seu fim. Ele esperava o seguinte: dependendo do que ele fizer, ele é morto, dependendo do que ele fizer, ele é excluído permanentemente do vínculo familiar. E aí isso não acontece, ele fica mais irado ainda. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então a gente precisa ter cuidado com esse negócio de criar 2 filhos de forma diferente no aspecto de preferência. Criar 2 filhos de forma diferente às vezes acontece porque época diferente, realidade diferente, personalidade diferente. É normal. Eu sou o 10º filho de meu pai, eu não sou igual aos meus irmãos. Aqui ó, 10 dedinhos na mão, nenhum é igual, ok? Então é natural que às vezes alguma coisa vai ser diferente. Agora os princípios, os valores têm que ser iguais. Amém, gente? Por quê? Porque a falta de atitude daquele pai gerou atitude errada agora nos filhos. Tamar fica 2 anos na casa de Absalão. Por que ela fica 2 anos na casa de Absalão? O agressor estava no mesmo teto, ou seja, estava lá na casa do pai. E aí você percebe que aqui retrata, por exemplo, um caso, mães, mulheres, por favor, me ouçam um conselho. Por exemplo, mulheres que acabam se casando novamente, entrando num novo relacionamento, e às vezes tem um problema de abuso, ou mesmo por parte de um pai, de um outro filho, de um irmão, de um tio, né? E às vezes, o que acontece com essa mulher? Ela fica contra a filha e do lado do agressor. Isso é justo, gente? Sim ou não? Não. Eu aprendi ao longo da minha vida, ao tratar com esses casos, principalmente vindo de uma criança. Primeiro você acredita nela, depois você vai averiguar, porque algum fundo de verdade tem ali. Ah, pastor, mas tem gente que para destruir uma vida faz cada coisa. Então, mas isso vai ter que ser provado. Amém? Por quê? Porque quando eu penso logo por esse aspecto, eu acabo poupando possivelmente um agressor numa situação séria dentro dessa casa, e isso pode gerar problema lá na frente, que vocês estão vendo aqui comigo a história progressivamente. E aí o que acontece? Não se fez nada. Imagine uma mãe que fica do lado do agressor, uma mãe que não ampara a filha, não abraça a filha, ou um pai que não abraça essa filha, que não ampara essa filha, que prefere chamar ela de vagabunda, falar que a culpa foi dela, que ela foi responsável, jogar a culpa no filho, né, por aquela situação.
O que vai acontecer? Vai afastar o filho. Tamar ficou 2 anos na casa de Absalão. Aí fica Absalão e Tamar distante do pai. Aminon está lá cuidando de ovelha por um tempo, porque foi uma puniçãozinha amena que deram para ele. E aí o que aconteceu? Absalão começa a planejar dar uma sentença dura contra o seu irmão. Lá em 2 Samuel 13, versículo 23 a 29, ele começa a armar situações, ele começa a criar situações para matar Aminon. O sofrimento de Tamar é a omissão do pai, o encoraja. Quem está entendendo isso aqui, diga bem. Então nós precisamos ter cuidado para não deixar isso acontecer dentro da nossa família. Nós acompanhamos um caso de uma cidade, não vou dar tantas referências aqui, que eu sei que os irmãos costumam gravar, e isso vai para a internet, a gente não pode ficar expondo assuntos de cunho fora o íntimo de famílias. Mas houve um caso de uma jovem da Igreja Assembleia de Deus, crente, fiel, que começou a ser assediada por um jovem que não era cristão. E todo mundo alertou ela: cuidado com esse rapaz. Esse rapaz não serve para você. Ah, mas só porque ele não é crente? Só porque ele não é cristão? Principalmente porque não é. Mas por você não conhecer algumas coisas, e as pessoas começaram a alertar: olha, ele tem problema com drogas, ele tem um histórico complicado. Esse rapaz se aproximou, fez juras de amor a ela, e ela, como bem intencionada, disse assim: se você ir para a igreja, a gente namora. Basta ir para a igreja, gente? Sim ou não? Se não amar a Deus acima de todas as coisas, não deve, não serve, porque com certeza não vai te amar como precisa. Esse é o parâmetro de amor que Deus estabeleceu. Esse rapaz foi para a igreja, colocou terno e gravata. Eu via ele pegando o ônibus todo dia, eu falava assim: nossa, o que está acontecendo? Bonito, alinhado. Gente, ele conseguiu ficar sem usar drogas por um longo período para poder conquistar aquela moça, aquela princesa, filha de cristãos, família linda. Foi para a igreja e tal. Quando aparentemente ele estava convertido, essa moça se entregou a ele, aceitou namorar. Ele se tornou um possessivo, controlador, arrastava pelo braço, pela rua com frequência, começou a abusar dela às escondidas, ninguém sabia ainda. E infelizmente, quando isso veio à tona, o irmão dela, tomado de revolta, falou o seguinte: você não vai mais namorar esse cara. Aí ela estava sendo ameaçada. Ela disse: não, mas eu não posso largar dele, ele está me ameaçando. Falou: não, eu vou te proteger. Olha só o que aconteceu: comprou uma arma. O rapaz foi na porta, atrás dela, começou a chamar: cadê ela, cadê ela? Aquele mandão, se sentindo machão. O irmão saiu, encheu ele de bala e fugiu. Foi preso, acabou na cadeia. Morreu aonde? Na cadeia. Que mal esse rapaz fez? Ah, ele matou uma pessoa, né? Mas que mal ele fez, gente? O que ele pediu? Ele pediu para fazer isso. Ele foi tomado por uma raiva, por uma ira, por uma injustiça. Foi lá e quis fazer justiça. Como isso começou? Com a omissão de um pai, com a omissão de uma mãe, com o descuido de uma jovem, ao aceitar, quebrar valores de uma família, quebrar valores e princípios de uma fé que nos protege. Não é cerca, é proteção. Amém? Está vendo esse muro aqui? Não é prisão, é proteção. Você está dentro dele, você está um pouco mais protegido. Então às vezes as pessoas entendem que valores e princípios é uma cerca, é para me limitar, é para me impedir eu de viver as coisas boas da vida. Não, é proteção. Você não sabe o que tem do outro lado esperando, o quanto isso é perigoso, o quanto isso pode ser destrutivo. Então essas histórias é que nos faz ficar temerosos com algumas coisas que nós vemos acontecendo em famílias. E o que aconteceu? Lá no 2 Samuel, acho que o capítulo 13 mesmo, versículo 25, 26 e 27, ele faz o que ele pretendia fazer: matar Aminon sem o pai evitar. Mas como e quando? Como e quando que ele fez isso sem o pai poder evitar? Quando Davi, só tomado de ira, não faz nada. Quando Davi se omite, quando Davi não reúne a família, não coloca cada um no seu lugar, não senta, não acompanha, não ministra. E aí chamando para nós, homens de Deus, mulheres de Deus, nós podemos cuidar de todo mundo, mas primeiro temos que cuidar da nossa casa. É melhor a gente descer do altar e cuidar da família do que destruir a família para permanecer no altar. É melhor a gente descer do trono para cuidar da família do que permanecer no trono e destruir a família. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Irmãos do céu, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos nos perdendo. Eu não sei se eu já contei meu testemunho aqui, mas eu quase me perdi muito jovem, com 24 a 25 anos, quase perdi casamento, quase perdi família, quase perdi ministério. Quem sabe uma hora eu falo só sobre isso, e melhor se a minha esposa puder me acompanhar, porque ela foi um agente de cura, de restauração da minha casa, da minha família, de tudo, do meu ministério. Foi tremendo o que Deus fez, né? E eu louvo a Deus por isso. Se eu estou pregando sobre família hoje é porque eu fui restaurado, porque eu fui curado. Mas se eu contar 90%, nem 100%, mas 90% daquilo que a gente passou, que a gente viveu, você
necessário nós sermos advertidos e orientados à luz da palavra. E aqui em 2 Samuel 13:21, você vê o seguinte: a ira de Davi foi só o que ele fez, ele só apresentou revolta, só ficou revoltadinho. Sabe quando você fica no Facebook, hashtag chateado, hashtag inconformado, indignado? Isso não resolve, né? Isso não resolve. A gente precisa de medidas, de atitude, de posicionamento. Então, a família cristã, ela não tem que fazer parte só daqueles que reclamam, ela tem que fazer parte daqueles que fazem diferente, que agem diferente, que é diferente. Amém? Então, não é ignorando os problemas que nós vamos ter soluções. Não é ignorando os problemas que a gente vai evitar os conflitos e ter paz e tranquilidade. A gente precisa enfrentá-los e confrontá-los. A gente precisa resolvê-los. Olha só que coisa louca: o choro, uma morte, mais uma tragédia em família que poderia ter sido evitada. Primeiro Tamar, que foi violentada, abusada. Depois Aminon, que foi morto pelo irmão num ato de vingança, porque já tinha se passado esse tempo todo, o pai não tinha feito nada, o irmão foi lá e agiu. 2 Samuel 13, querido, 32 e 33. Aminon é morto a mão do irmão. E o pai, de certa forma, já sabia. Mas de novo nada fez para evitar. Pastor, como assim Davi já sabia? Porque Absalão marcou um jantar. Eu não estou podendo dar muito detalhe, porque a narrativa bíblica é cheia de detalhes, é que às vezes você não presta atenção, você não vê. Isso eu vou falar 3 horas aqui. Se deixar eu falo mesmo que eu gosto de falar. Pastor e radialista junto, meu irmão, não amanhece o dia aqui, né? Então eu quero cumprir o tempo ali. Mas Absalão foi falar para o pai. Ele falou: pai, eu vou fazer um jantar com todos os filhos do rei e eu quero trazer Aminon. Aí Davi falou assim: mas por que você quer Aminon? Tipo assim, ele sabia que tinha um problema. Ele sabia que os dois tinham farpas. Havia uma competitividade, havia um problema de Tamar. Mas ele deu uma de bobinho de novo e pum, a casa caiu. A cilada foi armada. Então Aminon armou cilada para Tamar, Absalão armou cilada para Aminon e Davi teria, né? Já ouviram falar do pai Tufão? Acho que só meia dúzia deve lembrar. É bom que vocês não são bons de memória para lembrar novela, né? Crente que lembra de novela não é muito bom, não. É melhor lembrar texto bíblico, né? Mas teve um personagem famoso no Brasil que virou meme, né? Agora, se fosse hoje, viraria mais ainda, né? Era o tal do Tufão. Todo mundo sabia, menos o bobão. E tem gente que é assim: é marido Tufão, é pai Tufão, é amigo Tufão, é pastor Tufão, é líder Tufão. Tá tudo desandando lá dele, lá. Não, irmão, acorda. Amém? Amém, gente? Seja mais atento ao casamento, à família, aos filhos. Ei, cuida do teu patrimônio, cuida da tua família, do teu legado, da tua herança. Teu melhor bem, a tua casa, a tua família. São teus filhos, teus pais, teu cônjuge. Você crê nisso? Amém ou amém? Amém? Agora você vê de novo, 2 Samuel 13, 37. Coloca aí. Davi está chorando de novo agora a morte de Aminon. A Bíblia diz que ele chora a morte de Aminon todos os dias. Ele demonstra dor pela morte de Aminon, mas nada fez pela morte de Tamar, pelo abuso de Tamar. Vocês entenderam isso? Parece desculpe, eu vou ter que falar, né? Parece o nosso governo esquerdista, com dó de bandido e a vítima que se lasca. Direitos humanos para o estuprador, o cara que assassinou e o coitado policial que se lasque. Onde é que nós vamos parar, gente? Vocês desculpem, eu não consigo comungar com esse tipo de valor. Eu tenho pena da vida humana, por mais criminosa que ela seja, é uma vida humana. Por mais mau caráter que ela seja, é uma vida humana. Eu tenho pena do estado dela, mas eu não posso ser conivente com ela e sacrificar a outra pessoa. Você está me entendendo? Amém ou amém? A igreja não dá para fazer. Cuidado com isso, irmão. Isso é valores errados que estão ensinando em escolas aí, em universidades, na mídia, por meio da cultura. Nós temos que passar a olhar pela ótica de Deus e pelos princípios da palavra do Senhor. Passar a mão na cabeça de agressor, de bandido, de abusador e punir a vítima não faz sentido. Eu chorar a morte, desculpe, de um ser desse, eu sei, eu entendo, ele é pai. Mas Tamar não era filha? Sim ou não? Ela vale menos? Pelo amor de Deus, gente! Quais são os valores? Que eu vou ser machista e tratar a filha com menos valor do que o filho, que ele é homem, possível sucessor do trono? Não é assim que algumas famílias viviam? Aliás, o nosso ex-presidente foi vitimado na sua última campanha por causa de piadinhas desse tipo. Era piadinha, mas piadinha de cunho machista. E olha que eu votei nele, apoiei ele, né? Porque era mais alinhado com os nossos valores do que os outros que estão aí. Eu não estou dizendo que ele é o Messias Salvador do mundo, vocês estão entendendo, amém? Mas ele brincando, ele disse que ele errou o tiro e veio uma menina. Isso é uma brincadeira antiga,
Porque as pessoas davam muito valor, filho homem. A mulher engravidou, é um menino? Oh, não é menino, é menina. Mas a mulher tinha menos valor. Então quer dizer, Tamar podia ser abusada? Vocês concordam comigo, senhor? Não? Sua filha pode se casar e ser espancada pelo marido? Ei, pai, você concorda? Acha legal? Não. Gente, nós não vivemos esse contexto diabólico lá do passado e nós não podemos reproduzir isso. Então, naquele tempo, uma cultura equivocada acabava depreciando a mulher. E às vezes um homem defendeu a mulher, tornava ele menos homem. Ser simpático, ser gentil, ser educado, tornava ele menos homem. Não, estão querendo efeminar os homens. Aí já é outra pegada. A gente tem que tratar isso em outro culto. Que homem tem que ser homem, amém? Amém. Hoje eu não estou de homem com medinho de barata, o negócio está perigoso. Está complicado. Está feio o negócio, né? Vamos tomar cuidado aí, porque nojo é uma coisa, mas medo não, pode ser voador, eu saio do braço para ela. Não, mas ela voa, pode estar no último bairro na vassourada. Nojo eu também tenho, irmão. Se pegar em mim, eu lavo com álcool se precisar. Mas medinho, não. Amém, irmão? Tá ligado, irmão? Por favor, irmão. Senão é difícil, as meninas casam. As meninas, eu entendo menina com medo de barata, viu, baterista? Eu entendo. É nojo e medo pra mulher, viu, irmão da clarinete? Mas pra cima das baratas, irmão. Rato também, ela me cuida. Que história é essa de ai, o rato? Ai, segura isso aí, irmão. Tá complicado agora, tá feio o negócio. E o pior é que a gente fala isso agora, preconceito. Não, é valores, nós temos valores. Eu crio meu filho para ser homem. Agora ele não precisa ser um machista, um mal educado, um rude, um grosseirão. Mas tem que ser homem. O homem sabe ser elegante, educado, gentil. Amém ou não amém? Amém. Agora que história é essa, irmão? Esses dias eu vi um menininho lá da igreja tratando mal uma menininha. Eu chamei ele e falei, vem cá, você tem que cuidar dela, você tem que proteger ela. Você não pode deixar os outros bater nela. Você é menino, você protege a menina. Ele ficou chato agora. Eu não estava querendo proteger a menina, ele quer descer o braço dos outros meninos. Eu falei, não, peraí. Eu não mandei você bater em ninguém, eu mandei você proteger. Eu fiquei, eles pegam o recado de um jeito, eles falam, opa, pastor mandou. Você tem que ensinar direito, senão o bicho pega. E é sério isso, amém ou não, né, gente? Então bora lá, vamos partir aqui, porque o meu tempo está esgotando ali. Daqui a pouquinho começa a puxar meu paletó aqui. Segundo Samuel 13:38, mostra Absalão fugindo. E ele fica 3 anos fora de casa, sem ver e nem falar com o pai. Por quê? Ele tramou a morte agora do irmão. E enquanto isso, o abusador está onde? Dentro da casa do pai. Quero dar os conselhos aqui. Por favor, ame seus filhos de igual modo. Ensinem e estimulem e contribuam para que haja respeito e admiração entre eles. Não deixa haver competitividade entre eles. Acho que eu preguei aqui há quase 4 anos ou 5 anos atrás sobre a história de Jacó e Rebeca. Para mim é casal modelo na Bíblia. E a competitividade, Isaac e Rebeca, Jacó e Rebeca, Isaac e Rebeca. E a competitividade de Jacó e Esaú nasceu dentro de um tratamento diferenciado de Isaac e Rebeca. Basta você ler a Bíblia, você vai ver lá. A Bíblia diz que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Aí já começa a palhaçada aí, entendeu? Então vou sair da mensagem voltando para cá. Então não trate diferente, não trate, tenha amor por igual. Mas esse é tão espertinho, o outro é tão devagarzinho. Irmão, estimula o outro a ser como ele é, a melhorar como ele é, mas cuidado com críticas na presença. Tem que ter seu irmão é inteligente, olha as notas que ele tira, olha a sua irmã, não é burro igual você. Meu irmão, cuidado com isso. Cuidado, pode ser engraçado, mas não é lá naquela cabecinha. Quem está entendendo, diga amém. Na formação dessa personalidade. E quando for adolescente, se perceber, com um você pega muito no pé, o outro você deixa de fazer tudo. Um você faz elogio, o outro você só faz crítica. Um você dá todas as tarefas, o outro fica de boa. Isso é problema, porque é a idade da formação de personalidade. Vai definir algumas coisas para o resto da vida. Você pode perder teu filho aí. Não se engane, todos os casos de adolescentes que migraram para a homoafetividade foi na adolescência. Foi sob influência de terceiros e problemas internos em casa que nós sequer havíamos percebido. E estou falando só de homoafetividade. Fora tentativas de suicídio, retaliação, automutilação e outras coisas com personalidade, com aparência, aceitação própria. Então, contribua para que haja
respeito e admiração entre eles, para que eles se conheçam, se valorizem. Isso é importante, irmão, para que o irmão tenha orgulho do outro, do que ele é, do que ele faz. De novo, eu preciso dar um exemplo de Jacó e Esaú. A Bíblia diz que Esaú era perito em caça e Jacó era homem simples. Perceberam? Aí isso já é uma diferença. Um é médico, o outro resolveu ser pedreiro. Aí o médico é o queridinho da família e o pedreiro não. Onde é que o médico mora? Quem fez a casa? Então desculpa, só chama o médico para fazer a casa. Manda ele bater o concreto, manda ele encher essa coluna, manda ele pendurar esse troço aqui não cair. Não, é esse tipo de coisa que eu fico assim, sabe, preocupado, desvalorizando o mundo, promovendo, principalmente a nossa cultura, né? Não, há qualidade em tudo, há virtude em tudo. Ah, mas eu sonhava que ela fosse isso, ela resolveu ser do lar. E daí? Glória a Deus por essa mulher que vai poder ser mais presente na vida dos filhos. A escolha dela, isso não diminui ela. Não, ela resolveu ser uma grande executiva. Glória a Deus que o mundo vai ganhar uma ótima executiva. Amém, gente? Amém. Assim por diante. Ah, você queria que teu filho fosse o quê? Juiz de direito, ele resolveu ser pastor. Ixi, que droga. Glória a Deus, o mundo precisa de bons pastores. Se você criou um bom filho, a igreja vai ter um bom pastor. Amém, gente? Amém. Então, por favor, não gere competitividade no tratamento da educação, na formação. Direitos iguais, tarefas iguais, carinho, educação, consequências iguais. Eu lembro de um tempo que um filho fazia arte, todo mundo apanhava. É justo isso? Quantas vezes, rapaz? Quantas vezes? Aquele batia lá e fazia arte. Mas todo mundo tomava sua junto. Tá certo. E se ria aí que apanha todo. Gente, pode dizer, funcionava daquele jeito, muita gente, mas tem gente que ficou numa revolta. E o pior, tem gente que aprendeu apanhando e acha que tem que ensinar batendo, só na base da pancada. Eu não estou dizendo que às vezes não é necessário algum tipo de disciplina. Sim, tem criancinha que a personalidade é tão forte que até o diabo corre dela, não precisa nem o nome de Jesus. Ele fala, estou fora desse aí, eu me enfrento não precisa nem pôr Jesus no meio. Tem criança que já nasce arretada, né? E aí você tem que dominar a personalidade, né? Porque só te domina. Mas correção não é agressão, amém, gente? A gente tem que aprender isso. Por isso que a Bíblia diz lá em Timóteo, um dos critérios para ser obreiro, fala que não pode ser espancador, mas que tem que ter os filhos de sujeição. Aí eu falo assim, Deus, me explica esse negócio, que dá vontade de matar de vez em quando. Né? Mas não pode, está lá. Amém ou amém, gente? Então, por favor, siga esse conselho. Outro conselho, filhos e aos irmãos aí, por favor, cultivem um relacionamento de respeito, de honra, de admiração entre si e com os seus pais. Eu já estou terminando, viu, gente? Só mais um pouquinho de paciência aí. Por quê? Porque isso é bom, é agradável. Aí você está edificando sua casa pelo Senhor. Está confessando o amor um do outro, estão se amando, estão se respeitando, demonstrando afeto, demonstrando carinho. Aí nessa casa tem amor, tem respeito, tem admiração, tem aliança. Amém, gente? Tem proteção, tem segurança. São valores que dentro de uma família precisa ter. O mundo pode estar desabando lá, mas a minha casa tem que ser um ambiente seguro. A minha casa tem que ser um lugar onde eu queira estar, correr de volta para lá. Quem está entendendo, diga amém. Porque agora essa família entrou em conflito. E como a gente vai solucionar esse conflito? Eu gostaria de poder fazer um segundo tempo com vocês. A gente entrar numa segunda parte, mas a hora voa. Então eu vou só fazer uma síntese aqui, para a gente observar. Cada integrante da família precisa tomar iniciativa para contribuir na solução dos conflitos. Então eu vou te dar alguns exemplos aqui. Primeiro, o pai que desconsiderou a mudança de comportamento do filho Aminon, suas amizades, suas companhias e influências lá, ele precisa agora reconhecer, admitir que ele errou e rever essa atitude. Ser um pai mais presente, um pai mais participativo, um pai aberto a diálogo, porque nós homens temos mais dificuldade de nos abrir. E com isso, às vezes a gente fica um pouco assim constrangido, principalmente se a filha procurar para conversar. Eu, graças a Deus, fui curado desse problema, né? Deus me curou lá atrás, então eu tive essa liberdade com a minha filha e com os meus filhos. Mas eu tinha essa dificuldade com meu pai. E meu pai era pastor, tá? Homem de Deus, pessoa íntegra. Mas eu tinha essa dificuldade. Então aí está o perigo, porque eu vou acabar recorrendo a outro. Mas se eu estiver em casa, é muito melhor. Amém, amigo? Vou te dizer uma coisa aqui: é melhor você confessar uma tentação do que ter que confessar um pecado. É melhor você confessar um desejo errado do que ter que confessar uma desgraça feita depois. É melhor você falar assim: olha, eu estou com umas ideias aqui, eu estou com umas vontades aqui. E alguém fala assim: não faça. Não
não vá por esse caminho, vem cá, vou te ajudar. Não, vou te tirar dessa, estou com você. Do que depois você ter que resolver todos os problemas. Quem está entendendo aí, diga amém. Amém. Então é muito melhor. Mas por que a gente não confessa a intenção errada? O desejo errado, a vontade errada? Porque a gente tem medo sai daqui, você não é meu filho, que vergonha de você. Não, vem cá. Se coloca no lugar. Você nunca errou, não. Nunca fez nada às escondidas, nunca mentiu, nunca tropeçou, nunca teve um relacionamento do qual você se arrepende. Então você precisa ter cuidado, né, para que você não jogue os filhos naquilo que não gostaria que eles tivessem, tá? Agora uma outra coisa aqui, ó. Primeiro o pai aqui, né, admita onde errou e corrige. Agora para a irmãzinha, meninas aqui presentes, por favor, não me entende errado o que eu vou dizer, tá? Mas receba como conselho. Tenham mais cautela. A irmã que agiu com excessiva pureza e inocência deu liberdade e intimidade desregrada para o irmão. Tem limite. Amém ou não, irmão? Tem limite, né? Homem é homem, mulher é mulher, ambientes, trato, comportamento é diferente. Precisa ter cuidado, se fazer respeitar no seu ambiente, no seu lugar, né? Cuidado com excessiva intromissão por parte do irmão. Eu vou confidenciar outra situação aqui. Uma vez eu comecei a acompanhar um caso de um casal com um problema, com muito ciúme por parte do marido, com uma filha que ele criava, mas não era dele. Menina linda, modelo, tá? Casada hoje, tem filhos, feliz da vida. E quando conversei com o casal, conversei com a menina amava ele, respeitava, considerava como um pai, mas estava sufocada com um sistema possessivo com que ele tratava. Eu chamei aquele homem e disse assim: teu ciúme não é de pai, teu ciúme é de homem. Ele quase avançou em mim. Eu falei: se quiser bater, bata, mas eu vou continuar falando para você, teu ciúme é de homem. Você está avançando nos limites que o homem tem que chegar. Então nós precisamos saber identificar. Tem aquele irmão que cuida da irmã, mas tem aquele irmão que tem um ciúme possessivo, ou interfere demais, invade demais. Você vai dizer: pastor, isso é história. Não me faça contar experiências próprias aqui, porque seria constrangedores com pessoas, e a gente poupa isso. Mas existem casos que eu conheci pessoalmente, de irmãos que sim, controlavam as irmãs como se fossem seus maridos. Filhas, meninas, cuidado com essa postura excessiva. Pai é pai, irmão é irmão. Amém? Pai é pai, namorado é namorado, marido é marido. Namorado também é namorado, viu? Não é marido ainda. Está dado o recado? Amém? Mas vamos lá, concluindo. O irmão aqui, ó, por favor, o irmão que desconfiava, mas em nada alertou a irmã e em nada comunicou o pai de sua desconfiança e preferiu odiar. Poxa vida, permitiu a irmã passar por aquilo se ele podia alertá-la. Viu o irmão tratando mal, ou pensou que estava e não falou nada para o pai. Pelo amor de Deus, não tire proveito de uma coisa para outra. Tudo que Absalão queria era mais que Aminon se lascasse para ele entrar no lugar. Adiantou alguma coisa, sim ou não? Não. Como é que ele terminou? Fugindo de casa, sem a presença do pai. Eu não tenho muito tempo, tá? Não é que eles estão me tolindo aqui não, mas eu tenho um bom senso. O culto tem uma hora e a gente precisa parar. Daqui a pouquinho não cabe nem na filmagem. Esse pastor fala tanto que não vou nem chamar mais ele para voltar aqui. Mas preste atenção numa coisa: o texto está no texto, não é história. Não, se você é fora da Bíblia, está na Bíblia. Absalão só vai voltar a ver o pai 5 anos depois. Quando ele volta, porque uma outra pessoa, Joabe, intercedeu em favor dele, e ele volta, ele ainda fica na cidade sem o pai o visitar, sem o pai o receber. E eu já estou abreviando cada horário. Quando o pai o recebe, não recebe como pai, recebe como governante. Recebe como se fosse um rei, dando uma audiência. Sabe o prefeito recebendo o munícipe? Aquela formalidade de ouvir, não teve intimidade, abraço, aperto de mão, beijo, pedindo desculpa, choro nos ombros, sabe aquela coisa, ramela, correndo e dizendo: eu errei, me perdoa. Não rolou nada disso não. Formalidade, todo mundo na postura assim, para nós vamos gravar, eu estou dizendo aqui, tá? Sabe aquela coisa formal?
com interesse de fazer coisa errada. Uma vez eu aconselhando um rapaz, ele sabia o tempo todo que o irmão mais novo estava começando a usar maconha. Sabe o que ele falou para mim? Eu achei que ele tinha que ter as próprias experiências dele. Eu falei, quando você tiver um filho, é isso que você vai querer que seu filho tenha as próprias experiências? Não, irmão, você já sabe que não presta, que não é bom. Vou fazer de tudo para evitar. E foi cobrindo o irmãozinho, até que o irmão se tornou dependente de droga, e até hoje não sai. É recaída atrás de recaída, vai para casa de recuperação e está de recuperação no irmão. Logo no primeiro, quando ele achou um pedacinho de baseado em casa, dormindo no mesmo quarto, em vez de chegar no pai e na mãe, cobriu o irmãozinho mais novo. Isso aí passa tempo, vai passar. Não vai, irmão. Pornografia gera compulsão, droga gera compulsão, a mentira gera compulsão. A pessoa que começa a mentir compulsivamente, depois ela não sai mais dessa prática, tem que fazer até tratamento. Eu não sei se você já pegou casos assim, mas eu já lidei com casos assim, inclusive de gerar dívida para a família de muitos milhares de reais. Então nós precisamos cuidar, assim que a gente percebe, mas o irmão percebeu. Eu estou pressupondo aqui, desculpe, que já é conjectura minha, mas é um discernimento que eu estou tendo, porque como ele tinha problema com a minha irmã, ele queria mais que ele se lascasse. Só que aí a irmã se lasca junto, ela vai ter um trauma pro resto da vida, vai sofrer com uma ferida que precisa abusada. Aí depois, como o pai não fez nada, como eu não fui beneficiado por isso, então agora eu vou vingar, vou lá e mato. É assim que a gente resolve o problema? Não. Então não tire proveito de uma situação querendo se favorecer de outra forma. E para eu poder concluir, gente, olha só que coisa de louco. O pai que acha que o tempo curaria tudo, na realidade contribuiu para alimentar o ódio do outro filho, que desconsiderou os riscos que dos dois se confrontaram. O que aconteceu com Absalão? Eu vou encerrar aqui. Agora Absalão volta para a sua cidade, ele vê que seu pai não lhe recebe bem, só recebe como rei, não lhe trata com a mesma complacência que tratou Abinão, porque Abinão o pai tinha sido mais complacente com ele. E aí você já deve ter ouvido a história da maior rebelião de um filho contra um pai, porque agora Absalão está tramando a morte do próprio pai. Agora ele quer tomar o reino do pai, o trono do pai. E o que Absalão faz? Eu vou encerrar aqui. O que ele faz? Ele arma uma rebelião e de novo, desculpa, eu preciso ler esse nome, que é um nome bem complicado de se falar. Aitofel. Ele era conselheiro de Davi, só que talvez você não sabe quem é Aitofel, né? Aitofel, ele era pai. É difícil chegar nessa parte, mas tem que falar. Do marido de Berseba. Aquele cara que Davi tramou a morte dele para ficar com a mulher dele. Que coisinha bonita, mãe maravilhosa. Lembra daquele cara? Você já viu essa história? Sim ou não? Nossa, pastor, vou sair da igreja. É muita história feia, né? Tá vendo, irmão? O evangelho é para nos curar, nos regenerar. Davi foi tratado depois, meu irmão, tá vendo? Davi perdeu esse filho, Davi foi no fundo do poço, o negócio foi feio. Mas para voltar aqui, Aitofel, como tinha uma certa rejeição lá, porque Davi administrou do jeitinho dele lá a morte do seu filho, ele aconselha Absalão, ele fala assim: teu pai não está governando direito, fica na porta da cidade, começa a atender o povo, conquista o coração do povo. E Absalão ficava na porta: meu pai não está resolvendo isso, né? Meu pai não resolveu aquilo. Já viu isso? Eu já vi isso dentro de família, de igreja, de empresa, já vi isso. Aquela pessoa que está armando uma rebelião, aí ela fica dos bastidores, né? E vai criando, e não, porque eu faria melhor, porque se fosse eu fazia assim, e vai criando motim. Quando foi ver, ele juntou um grupo de homens, que a Bíblia diz que desavisadamente estava lhe acompanhando, e ele se declara governante de uma determinada província. Quando a notícia chega lá em Davi, aí a coisa fica feia. Davi tenta fugir, mas sabe o que acontece, irmãos? Absalão, olha que absurdo. Ele volta para lá, ele toma as mulheres de Davi, as concubinas de Davi. Você está entendendo a gravidade disso? E ele começa a coabitar com elas como se marido delas fosse. Ele trama a morte do próprio pai. E eu preciso encerrar. O que aconteceu com Absalão? Alguém lembra? Morreu pendurado numa árvore, matado por um servo leal de Davi, que cansado, eu estou resumindo a história porque senão a gente vai virar vigília aqui, vamos ter que fazer café, intervalo, né? Que cansado de ver Davi não tomar iniciativa, cansado de ver Davi não ser homem, não ter atitude, não agir como o pai, como ele desobedece uma ordem, porque Davi falou assim: não matem Absalão.
seja um mau presente para ele, porque ele já estava perdendo tudo. A família dele estava toda bagunçada, toda estruturada. Ele está ali sem saber o que fazer. Mas esse homem, Joabe, que era muito fiel a Davi, ele, tomado por uma insatisfação, cansado daquela atitude, ele acaba matando Absalão. Como é que termina essa família? Uma filha violentada, abusada, traumatizada pro resto da vida, 2 filhos mortos de forma trágica, um pai que tinha se envolvido com uma mulher alheia, que perdeu o bebê nesse caso, e aí por isso que Salomão escreve: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Sabe por quê? Porque aí depois, Davi, devidamente casado, devidamente restaurado, tem esse filho Salomão. E Salomão está podendo falar um pouquinho para a gente daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, daquilo que ele viveu. Se o Senhor não edificar a casa vira uma bagunça. Se o Senhor não edificar a casa, você vai ficar levantando de madrugada, tu vai ser um rei bonitão, e todo mundo vai olhar e falar assim: ó, carrão dele, ó, a casona dele, mas lá dentro não é um lar feliz. As pessoas vão olhar para a tua rede social e falar assim: que casamento lindo, que família maravilhosa, mas lá dentro não tem paz. Então, irmão, edifica no Senhor, restaura os valores familiares: respeito, confiança, admiração, honra, amor. Confesse o amor, dê liberdade para os filhos, dê liberdade aos pais, dê acesso, seja acessível, ame, cuide, respeite. Cuidado para você tentando construir, não destruir. E Deus não quer isso para você e nem para mim nesta noite. E eu quero até te pedir aqui perdão, apesar de eu não fazer isso, mas você vai entender um pouquinho das minhas palavras. Talvez você esperava uma pregação diferente hoje e talvez você falasse: puxa, hoje o pastor vai vir, vai arrebentar com aquela mensagem. Mas quando o assunto é família, a gente tem que tratar a realidade, e a realidade é essa. Não adianta eu vir aqui e gritar no microfone um monte de frase de efeito, um monte de palavra como dizem os pregadores avivalistas, né? De fogo e poder para a tua vida, e você está como Davi, sabe? Num trono, com a família destruída, cheio de sucesso em algumas áreas, mas a família destruída. Ainda dá tempo de restaurar. Não espere o filho morrer, não espere a filha ser abusada, não espere o marido ter um caso extraconjugal e se envolver até numa morte alheia, não espere a morte de uma criança que não tinha nada a ver com isso, mas foi consequência de um pecado. Não espere, dá para edificar no Senhor e pelo Senhor, na palavra do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Fique em pé, por favor, eu quero orar com você. Eu quero pedir, eu quero clamar a Deus para que o Senhor, em nome de Jesus, guarde a sua casa, guarde a sua família, porque é um grande perigo um amor não confessado. É um grande perigo quando os filhos e os pais não desenvolvem essa intimidade de comunhão, de cumplicidade, de diálogo, de respeito. Quando os irmãos não se amam, não se respeitam, não se valorizam, é um perigo. Nossos filhos acabam crescendo num campo minado. Nossas mulheres acabam estando sempre em constante situação de risco. Não tem que ser assim. Não tem que ser assim. A nossa casa será casa de bênção. Quero declarar que seus filhos e filhas, eles terão cônjuges, homens e mulheres de Deus, e eles herdarão um legado deixado por você, com base na Escritura Sagrada. Terão famílias alicerçadas, abençoadas, serão bênção na sociedade, não problema para a sociedade. Seus lares serão edificados no Senhor, e segundo diz a palavra, você verá os filhos dos teus filhos, mas não simplesmente vendo, mas sim desfrutando de uma descendência abençoada, santa, próspera, feliz e saudável. E se acaso ciladas da vida acontecerem e eles errarem, você terá feito a sua parte. Se acaso eles fizerem alguma escolha errada, você terá feito a sua parte. Eles terão para onde voltar, eles saberão onde está o pai, onde está a mãe, onde está o esposo, a esposa, aonde está o lugar de segurança que é a sua casa. Você já se perguntou por que o filho pródigo voltou para a casa do pai? Ele poderia ter ido para muitos lugares, mas ele lembrou que a casa do pai era um lugar de segurança. Então, em nome de Jesus, que a nossa casa seja esse lugar, sempre, para a glória de Deus. Amém? Podemos orar? Deus amado, Pai querido, nós oramos e nós colocamos em Tua presença, Senhor, a nossa família. Colocamos em Tua presença, Senhor, cada casamento aqui, os pais, os filhos. Senhor, nós oramos pelos moços, pelas moças, pelos irmãos e irmãs, e nós pedimos, ó Deus, que os valores das famílias sejam restaurados, que
admiração, honra, confiança, proteção, segurança. Que esta casa esteja edificada no Senhor, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, esse homem e essa mulher possa conduzir a sua casa, seu casamento, a educação dos seus filhos. Que esses filhos possam conduzir o seu relacionamento com seus pais, conforme a tua palavra. Senhor, que os valores do mundo não possam nos corromper. Senhor, que os desvios, que as perversões do mundo não venham nos perverter, Pai. E eu quero pedir agora, Senhor, que o teu Espírito Santo traga cura a essas pessoas que sofreram abuso, Pai, que sofreram violência, que sofreram traumas, que foram vítimas, Senhor querido, de situações desagradáveis, desconfortáveis em família, feridas que foram abertas, Pai, em relacionamentos, no trato, na convivência. Pai, cura esse coração. Senhor, que esse homem não repita os erros do seu passado, que essa mulher não repita os erros do seu passado, que os filhos não reproduzam, Senhor, aquilo que eles receberam ou sofreram no passado, mas que eles levem para a vida futura, para o casamento, para a educação dos filhos, o que de bom eles receberam, Pai. Que rompa-se ciclos de maldição aqui em nome de Jesus, que nenhum pecado, Pai, possa ser continuado nessa família, mas que essa casa esteja protegida pelo Senhor, guardada pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode dizer amém?